Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Ensina-me a Amar, da autora Lynn. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, a história Ensina-me a Amar ainda não tem um total de páginas disponível, porque a autora Lynn lançou essa semana lá na Amazon, então tá fresquinho. Então demora um pouquinho mais para que eles possam disponibilizar o total de páginas. Como não adianta perguntar para a autora, porque ela tem um total, mas na hora que é convertido lá na Amazon acaba dando diferença, então eu prefiro não passar, tá? Mas é uma leitura curta que você consegue ler em algumas horas. Aqui nós vamos conhecer a Kathleen, que é uma menina que cresceu, né, no orfanato, e ali, óbvio, que ela não ia saber o que era amor, carinho, atenção, tinha que dividir tudo com as amigas. Só que na minha visão ela acabou sendo manipulada, usada pela Charlotte, que é a diretora desse orfanato. Porque no passado, a Charlotte teve uma decepção muito grande. E com isso, ela se fechou para o amor. Ela se tornou uma mulher fria, uma mulher objetiva. E ela passou isso para a Cat. Ela fez com que ela acreditasse que ela não poderia entregar o coração dela para homem nenhum, que ela não poderia amar ninguém porque isso faria ela sofrer, que ela poderia viver tudo o que ela quisesse, que ela poderia explorar o mundo sem problema nenhum. E quando ela completa 21 anos, que ela já está para sair do orfanato, então ela acaba recebendo a proposta da própria Charlotte de trabalhar como acompanhante de luxo. Eu falo para vocês que eu fico meio tensa com isso, porque na cabecinha dela, como na cabeça de muitas mulheres, é uma coisa fácil a se fazer. É só sair com caras ricos, bonitos, né? Porque acompanhante de luxo, você sabe que é sua cara de alto padrão. Se não quiser ir pra cama com ele, é só falar não, que o cara vai respeitar. Acha que é tudo de boa, mas eu não vejo dessa forma, porque sempre tem aquele um que quer um pouco a mais, sempre tem aquele um que quer te convencer a dar um passo maior do que só jantares, viagens e conversas. Mas ela aceita, porque ela não aceita que outras pessoas falem que isso é errado, porque ela quer ser livre, dona do próprio nariz dela. Ela vai morar com a Juliette, que é a única amiga que ela tem. Elas se conheceram no orfanato, mas quando a Juliette ficou na maioridade, então ela saiu e refez a vida dela. Chegando na casa da Juliette, então ela se depara com Iron, que é o primo da Juliette, que está ali para ser o segurança dela ali como acompanhante de luxo. Tá, se é tão simples assim, não teria por que ter segurança, né? Vamos combinar? Mas enfim. Só que é nítido a atração que os dois sentem. Ele deixa transparecer, ele deixa claro, por mais que ele se mantenha longe. Porque ele tem no passado dele um acontecimento que marcou não só a vida dele, mas de toda a família. Ele é um cara bad boy. Confesso pra vocês que quando eu li bad boy, eu falei, não vou gostar dele. Não vai rolar, gente, não vai, porque eu não gosto de carinha bad boy. Não gosto. Mas ele é totalmente o contrário. Ele é um cara centrado, é um cara trabalhador, é um cara carinhoso, um cara atencioso, é um cara de uma mulher só. Ele é diferente dos bad boys que eu já vi por aí, entendeu? Então sim, eu gostei muito, muito, muito dele. E por conta desse segredo que ele tem, ele acredita que o melhor é ficar longe dela, porque se ela descobrir, ela vai odiar ele. Mas não tem como, a atração deles é muito grande. E ele acaba levando ela para conhecer a tal liberdade que ela tanto anseia. Então ele acaba levando ela, gente, num clube, sabe, numa boate, que acontece de tudo um pouco, que existem uns corredores com portas e quartos. Sabe, eu já trouxe histórias assim pra vocês, sabe? Desses corredores que você entra e presencia coisas assim que, ó, rapaz do céu. Você começa a se questionar, gente, isso é possível? Pois é. Ele acabou levando ela, então, dessas boates e lá a sexualidade dela aflorou. Não que ela é ingênua, porque ela não é. Ela é virgem? Sim, é virgem. Mas lá no orfanato, como viviam só meninas e mulheres juntas, né? É um perigo. Então lá ela descobriu as carícias, ela descobriu beijos,
descobriu como dar e sentir prazer. Então, essa parte ela sabe muito bem. Nunca fez com homem, mas com as mulheres ali, com as meninas, ela fez. Então, ela entende muito bem o que ela estava sentindo ali naquele momento. E como não dá muito para se segurar no momento que a luxúria fala mais alto, ela acaba se entregando para o Aaron. Garanto para vocês que ele tenta, gente. Ele tenta se afastar, mas a bichinha ela quer porque quer e ela leva ele à loucura. E eu digo para vocês que foi assim, uma relação sexual tão intensa e ao mesmo tempo tão doce, porque ele cuidou dela, ele se preocupou com ela, ele fez de tudo para que ela sentisse prazer primeiro, entendeu? Então ele foi de uma gentileza, de uma sutileza tão perfeita que aí eu fiquei mais apaixonada por ele ainda. Mas, né, como a cabecinha dela tem aquela situação, não posso me apaixonar, não posso entregar meu coração, eu tenho que viver muita coisa, não posso me apegar a nada, então ela acaba afastando ele. E isso faz com que eles tenham muitos conflitos, porque ele tenta mostrar para ela que ela pode ser feliz, que ela pode amar, que ela pode se entregar, não só o corpo, mas também o coração. O começo do livro, então, é a história dos dois, que é uma história muito bacana, mas ao mesmo tempo irritante. Porque, gente, quem me conhece sabe que eu sou 98% emoção, coração, razão, passa longe aqui. E eu não consigo concordar, eu não consigo aceitar que ela fique afastando o Aaron dela dessa forma. Ele sofre com ela, ele sofre de ver o que ela faz com ele. Gente do céu, ela judia muito dele e isso me deixa louca da vida com ela. E como ela aceitou ser acompanhante de luxo, ela não quer voltar atrás, então ela é contratada por 4 meses. Mas esse cliente, ele acaba conversando com ela mais por mensagem, ele acaba não aparecendo no primeiro momento, ele demora para aparecer. E quando ele aparece, aí você descobre o porquê que ele se escondeu. Ela acaba conhecendo o Evans, que é um homem que trabalha numa agência e tem ali o seu sócio. Ele a leva para lá porque a Cat, ela tem uma beleza diferenciada. Ela tem uma beleza de modelo mesmo, que a gente sabe que beleza de modelo é diferente de nós mulheres comum, né, gente? A gente sabe disso. Ela é uma loira linda e quando ela chega lá, ela conhece o Caspian e ela, no primeiro momento, ela olha ele e acha ele bonito. Acha ele atraente e até tem umas fantasias com ele, mas algo mais tranquilo, mais sutil. O Aaron também foi convidado para fazer as fotos, porque também ele tem uma beleza ali que daria certo nesse ramo. E os dois juntos combinam muito bem, as fotos dos dois ficam muito lindas. Só que em uma noite eles estão numa boate e algo inesperado acontece, no qual a nossa Cat acaba tirando o Aaron no sério e depois ela acaba metendo os pés pelas mãos. E quando ela se mete nessa confusão, a única pessoa que ela consegue fazer com que venha salvá-la é o Caspian. E depois disso ela começa, não sei se a confundir as coisas, porque ela começa a olhar ele de forma diferente. Ela começa a sentir atração por ele de uma forma que ela não sentia antes. E aí começa uma confusão na cabeça dela e no coração dela, porque ela não sabe qual dos dois ela quer. Ela não sabe qual dos dois que preenche mais a vida dela. Porque lembrando, gente, com o Aaron, o sexo é intenso, mas é uma coisa mais assim, tranquila, uma coisa mais romântica. Agora, com o Caspian, galera do céu, a pegada é diferente, gente. A pegada é diferente. Eu confesso que nesse momento eu fiquei em dúvida de quem eu queria. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, qual dos dois? Qual dos dois eu queria na minha vida? Porque é totalmente diferente, não só esse momento quente deles, esse momento do sexo. Não, em tudo. Na maneira de conversar, na maneira de agir, na maneira a hora que estão juntos, é totalmente diferente. E isso faz com que a cabeça dela pire mais ainda. E aí eu começo a ficar com mais raiva dela, porque daí ela começa a maltratar o Caspian também. Todo mundo à volta dela trata ela muito bem, quer cuidar dela, acaba protegendo ela de tudo e de todos, vamos dizer assim, e isso acaba incomodando ela, porque essa proteção toda, normal que ela nunca teve isso, então ela não tá sabendo lidar,
ela acaba vendo como se eles quisessem podar as asas dela, como se eles quisessem, no fundo, controlar a vida dela. E com isso, ela faz muita burrada, com isso, ela deixa todo mundo muito bravo, com isso, eu fiquei brava, porque eu queria logo que ela decidisse quem você quer, garota, ou um ou outro, não fica enrolando os dois. E um dia, no aniversário dela, ela acaba fazendo algo que eu imaginei que ela faria. E confesso assim que eu nem julguei, porque, né, gente, a situação era meio tensa naquele momento. Então não tinha como fugir do que aconteceu. Mas eu imaginei que ia parar por aí, que teria finalizado ali. Mas não, ela continuou ainda em dúvida, ela continuou ainda rebelde, ela continuou querendo fugir dos dois. E nesse momento que você fala, cara, mas você já tinha tomado uma decisão, o que você fez ali naquele momento do seu aniversário já deixou claro quem você queria, como você queria. Então, para com isso. Para de enfiar coisa na sua cabeça e já vai e fala para essa pessoa, fala, te quero e pronto, acabou. Mas não, ela acaba fugindo. E um deles toma o primeiro passo de decidir o que vai ser deles. Um deles decide chegar para ela e falar, deu, não dá mais. Não consigo mais viver dessa forma. Só que isso não vai facilitar para ela, porque ela vai sentir falta desse que acabou deixando ela de lado. E ela se sentiu rejeitada, e isso fez com que ela não aceitasse muito bem. Então, ao invés de ajudar ela a decidir quem ela queria, já que a outra pessoa estava de pé ali, eu ainda te quero, ela ficou mais confusa, ficou mais irritada e ficou até meio chata, porque ela queria tudo e todos ao mesmo tempo, queria que tudo fosse do jeito dela e como estava saindo do controle, ela não estava sabendo lidar e batendo em todo mundo. Ela acaba indo para Paris, porque ela tem uma entrevista lá, e ela, nessa ida para Paris, que ela vai só com o Evans, lá em uma conversa que ela tem com ele depois de um sonho muito louco, ela consegue enxergar qual dos dois que ela realmente quer, ela consegue entender os sentimentos dela, e aí sim ela toma a decisão do que fazer, que ela vai atrás daquele que ela escolheu, que ela vai reconquistá-lo e assim ela vai ser feliz. Que tudo que a Charlotte disse ficará no passado, que isso não existirá mais dentro dela. Foi a coisa mais acertada. E eu vou dizer pra vocês, como eu gostei dos dois, tanto do Caspian quanto do Iron, qualquer um dos dois que ela escolhesse pra mim, eu ia ficar feliz. Então, quando ela escolheu, pra mim, eu nem briguei. Eu achei de boa, eu falei, valeu. Eu só quis que o outro encontrasse alguém também e fosse feliz pra não ficar sozinho. Porque os dois realmente eram muito apaixonados por ela. Aqui também você vai conseguir entrar um pouco na vida da Charlotte, saber um pouco mais do passado dela, o porquê que ela se tornou essa mulher fria. E também você vai ver a evolução dela, o amadurecimento dela. Porque através dessa relação lá do início da Cat com o Iron e a Charlotte presenciou, então ela conseguiu ver algo que ela não via mais, ver algo que ela havia trancado dentro dela. Então você vai ver o amadurecimento dela, que eu achei muito bacana também. Eu achei muito interessante essa situação de poder colocar uma mulher que se fechou para tudo e depois ela querendo se abrir novamente, ela querendo ser quem ela foi no passado e sim encontrar, quem sabe, um amor verdadeiro, alguém que possa dar a ela o mesmo carinho, atenção e amor que ela tem para dar. Então eu vou deixar vocês com essa história, Ensina-me a Amar, que é uma história bem marcante. Por mais que eu acredito que vocês vão ter momento que vocês vão querer bater na Cat, que vocês vão ficar com raiva dela, porque ela vai se mostrar egoísta, vai se mostrar fria, vai se mostrar indecisa, vai se mostrar chata e imatura, no final você vai descobrir como foi importante tudo isso para ela amadurecer, para ela entender. E ela vê que a vida aqui fora é totalmente diferente da vida que foi plantada na cabecinha dela lá dentro do orfanato. Que aqui fora a realidade é outra e que ela teria sim que tomar as rédeas da vida dela, mas de uma forma que causasse tanto alegria para ela quanto as pessoas que estavam à volta dela, que era o que não estava acontecendo. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!